Fala pessoal, aqui é o Igor e no vídeo de hoje a gente vai comentar a respeito dos cortes em arquitetura. Os cortes são um elemento bastante importante durante a produção de um projeto, inclusive como uma ferramenta de desenvolvimento projetual, ele faz parte do projeto. Mas o corte também é uma forma de comunicar o projeto muito eficiente. E aí surgem diversas dúvidas, diversas questões que chegam para nós a respeito do que apresentar num corte, quais são as informações, qual a escala, o que precisa ter para que isso seja um bom corte, bem representado e que de fato comunique a essência e as ideias do projeto. Então, para isso, o que a gente fez? A gente organizou 4 tipos de corte para que, a partir desses tipos de corte, a gente consiga discutir quais são esses elementos importantes, essas informações que devem aparecer no corte para que você tenha um corte mais completo, que comunique melhor questões de espacialidade, materialidade, estrutura e assim por diante. Todos esses elementos fundamentais para a arquitetura. Então, o primeiro tipo de corte que a gente separou é um que mostra uma contextualização urbana, que o propósito dele é mostrar como o projeto dialoga com o entorno imediato. Então, a questão da topografia, desse entorno imediato, os gabaritos, tudo isso vai aparecer. O segundo corte, ele já é um corte mais comum, que ele faz parte do desenvolvimento do projeto e é voltado só para edificação. Então, aí todas as relações de projeto vão ficar mais evidentes. A gente vai comentar também a respeito da escala desses tipos de corte. E, posteriormente, a gente vai ver algumas questões de detalhe. Então, um projeto executivo, um detalhamento mais específico, e aí a gente conclui toda essa discussão a respeito dos cortes. Para isso, eu vou trazer aqui algumas referências de trabalhos que a gente desenvolveu, e aí, em cima disso, a gente consegue ver essas questões de uma forma mais visual. Antes de fato, entrar no conteúdo do vídeo, se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Se gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que deixe seu gostei. Isso ajuda a gente a ampliar a discussão, chegar em mais pessoas e compartilhar esse tipo de conteúdo com outras pessoas também. Agora, esse primeiro corte que eu quero apresentar, ele é um corte que busca uma inserção urbana. Toda essa relação do entorno, seja com as edificações que estão em volta, a topografia, a vegetação, toda essa relação de paisagem, ela fica evidenciada nesse tipo de corte. Tá vendo que o projeto em si, que está aqui no meio, ele não tem um detalhamento, ele não tem uma quantidade de informação grande. Na realidade é o mais básico possível para de fato mostrar toda essa relação de entorno. Quando a gente está fazendo um corte que tem essa característica de evidenciar as relações do entorno, a gente está falando de uma escala de 1 para 1000, 1 para 500. Obviamente, isso varia muito em função do programa, da escala, do tamanho da edificação em si. Mas eu vou pontuar aqui algumas questões de escala para que você tenha um parâmetro, para entender também essa relação da escala entre os tipos de corte. Esse corte, se eu não me engano, ele está na escala 1 para 500. Então notem que as informações que aparecem são simplificadas. Por quê? Aqui eu estou na pré-visualização de 125%, que seria algo próximo da escala de impressão aqui na minha visualização. Então eu não posso colocar muita informação, porque senão vai começar a estourar. As linhas vão se sobrepor e aí o desenho fica borrado. Obviamente que essa questão da visualização, ela varia muito em função do monitor, do tipo de plataforma que você está usando, mas a gente sempre faz os testes de impressão, que aí sim a gente consegue ver questão de tonalidade, cores, a espessura de linha, uma série de informações que são importantes para esse tipo de processo. E aí, claro, a gente tem a questão da paisagem, o que são essas áreas permeáveis, aqui muros de arrimo, o pavimento. Então a gente tem essas informações na escala que elas estão apresentadas, com a quantidade de informação necessária para que você faça uma leitura suficiente desses elementos, tá? E aqui o contexto, esse entorno, ele está genérico, porque eu não preciso detalhar isso com um nível alto de informação. Claro que isso vai de linguagem para linguagem variando, mas nós, nesse caso, decidimos não detalhar muito esse tipo de representação, ok? O segundo corte, ele já é um corte da edificação. Claro que a gente pode abstrair algumas relações do entorno, mas nesse caso a gente colocou a linha original do terreno, uma continuação
desse perfil, mas o que interessa de fato são essas questões do edifício, posto que ele já foi contextualizado. Então, eu posso fazer essa abstração. Mas reparem que aqui do lado, eu tenho uma linha dessa edificação. Então, eu ainda tenho um contexto. Desse outro lado, eu também tinha uma edificação que vinha até esse limite. Então, eu tenho uma contextualização, ela é mais recortada, porque o que será evidenciado será esse edifício. Notem que a escala está em 1:100, ou seja, eu já aproximei um pouco mais. Então, o nível de informação que eu tenho que apresentar nessa escala é maior do que o nível de informação que eu apresentei na última. Então, por exemplo, aqui eu consigo evidenciar o que é essa estrutura em concreto. Tá vendo que eu tenho um tipo de preenchimento, uma espessura de linha que é maior e eu consigo identificar que isso é em concreto, por exemplo. Aqui em cima eu já tenho uma outra relação de estrutura. Então eu tenho alguns perfis metálicos, tá vendo? Essa estrutura metálica e uma laje steel deck. Já é um desenho completamente diferente desse aqui de baixo. Então eu tenho uma relação de representação desses elementos que é diferente. Aqui eu tenho algumas estruturas, esse montante. Aqui mais uma vez eu tenho essas estruturas, alguns dutos. Eu tenho o desenho da telha metálica aqui em cima aparecendo, essa clarabóia. Tá vendo? Então eu tenho uma série de informações a mais que eu preciso colocar porque a escala exige esse tipo de informação. Obviamente que eu não posso detalhar muito, porque senão aí a informação começa a ficar borrada, né? Ele começa a estourar. Mas aqui já aparece uma série de outras informações que são componentes importantes da arquitetura que eu preciso demonstrar. Aqui a gente ainda fez algumas linhas de chamada para evidenciar ainda mais o que são esses elementos, mas isso varia de acordo com a linguagem, as intenções, o que você quer mostrar nesse corte, tá? Aqui, por exemplo, eu já tenho algumas questões de drenagem, então são questões importantes de aparecerem. O guarda-corpo ele está desenhado de uma forma sutil, mas está ali, tá? Esses detalhes eles vão trazendo uma riqueza, é um ganho para o projeto. Então é importante a gente prestar atenção nesse tipo de situação. Reparem que esse desenho ele está próximo de um estudo preliminar ou um anteprojeto, mas de modo geral, quando a gente apresenta um projeto durante a faculdade, por exemplo, a gente entrega numa etapa aproximada dessa. Então é interessante você prestar atenção nessas questões que eu comentei, de estrutura, qual é o tipo de preenchimento que você vai usar, qual a geometria desses materiais, a espessura. A gente gosta sempre de colocar o nível também, escala humana, vegetação. São questões que a gente sempre gosta de ter para que a gente tenha uma relação e uma comunicação desse trabalho, desse desenho mais eficiente. Então prestar atenção nesses detalhes é algo importante. Notem que aqui a gente tem também uma alvenaria, que ela tem um preenchimento diferente da estrutura, porque eu preciso compreender o que é a estrutura, qual a espessura dessa estrutura, qual o peso dela e o que são fechamentos. Por exemplo, aqui é uma alvenaria e aqui é uma chapa metálica, então ela é bem fininha, mas dá a intenção de que isso não é permeável, isso é um sólido. E aí, conforme a gente vai aproximando a escala, o nível de informação e detalhe também aumenta. Então aqui a gente tem um projeto executivo que a gente desenvolveu. Reparem que ele está na escala 1:50. Então o primeiro estava 1:500, o segundo 1:100 e esse 1:50. Ou seja, o nível de informação de desenho que precisa aparecer também será maior. Esse é um desenho de um projeto executivo que a gente desenvolveu de um trecho na escala 1:50, onde, por exemplo, aqui a gente tem uma pavimentação que são os pisos intertravados. E aqui a gente tem a guia. Aqui a gente tem uma estrutura em concreto, esse piso intertravado. Tá vendo que cada elemento já tem uma diferenciação, tem um tipo de textura. O guarda-corpo aqui já aparece com todos os elementos que compõem, que são feitos em barras chatas. A estrutura aparecendo em corte, em vista esse pilar, aquela viga ali atrás. Todas essas relações de cota, tá vendo? Informações de desenho, então aqui eu tenho qual é o pavimento, o tipo do piso, qual nível isso tá,
Olha só, o desenho da porta, ele já tem um nível de informação maior também. Esse painel de concreto armado, aqui aparentemente está estourado, mas é por conta da visualização. A gente fez diversos testes de impressão e isso ficou bom. Então, essa relação de ir desenvolvendo, vendo as pré-visualizações em uma plataforma digital e imprimindo, é um processo importante para você fazer, para você ir verificando se isso está ficando bom, se isso está ficando borrado, quais são os problemas. Aqui a gente também puxou diversos tipos de legendas, a gente sempre faz isso, que ajuda bastante na leitura. Mais uma vez as cotas, os desenhos lá atrás aparecendo em vista, ainda tem uma contextualização desse entorno, mas é um recorte maior, porque isso exige uma altura maior. Como esse é o projeto executivo, já está compatibilizado com a estrutura. Então é o desenho final da estrutura correto e com os eixos aqui em cima, tá vendo? Os eixos estruturais. Então aqui a gente já tem um nível de informação muito superior àquele anterior, que estava entre um projeto de estudo preliminar e um anteprojeto. Os níveis, a relação da escala humana, as informações importantes, elas sempre aparecem, mas o nível de detalhamento que você vai fazer, o nível de informação, ele vai variando em função da escala. Então, o desenho desse corte que a gente fez para o estudo preliminar e para o projeto executivo são arquivos diferentes com informações diferentes. Isso é muito importante da gente prestar atenção. Repara que aqui a gente tem um painel deslizante que nesse recorte, nesse desenho, ele não está detalhado, especificado, ele está mais simplificado. E a gente usou aqui esse retângulo como detalhe da folha 5002. Isso é uma estratégia também interessante porque esse corte em si, ele já é um recorte que a gente pegou lá de um outro desenho e trouxe para uma ampliação. Então, esse painel aqui não poderia ser detalhado nessa escala de 1:50, porque senão ia estourar. A mesma coisa, esse elemento aqui. É uma passarela metálica e como isso apoia, como são essas conexões na laje, como funciona a impermeabilização. Todos esses elementos não poderiam ser detalhados nessa escala. Então, o que a gente faz? A gente passa para o próximo corte, que aí é o detalhamento por componente da arquitetura. Quando a gente entra aqui nessa folha, eu tenho uma série de detalhes que estão linkados naquele outro desenho, mas aqui eu posso trabalhar em outra escala. Então, por exemplo, mais aqui para baixo eu vejo painel deslizante de veneziana na escala 1:20. E aqui sim eu posso detalhar um pouco mais esse painel e ainda eu vou puxando esses outros detalhes. Tá vendo? Então aqui eu já tenho algo mais específico relacionado àquele componente e aqui eu resolvo as questões de encaixe, de conexão, o que são esses elementos, utilizo as cotas para ter esse dimensionamento, o tipo de textura que eu uso nesse desenho já é diferente, porque a escala mudou, tá vendo? Aqui esses desenhos, eles estão na escala 1:5. Então já é uma aproximação ainda maior. A gente partiu de um desenho de 1:500 e agora está entrando em 1:5. E reparem que em todos os desenhos o nível de informação muda, porque a escala exige isso. Se eu fizesse um desenho mais genérico aqui, ficaria meio vazio, ele ficaria sem informação suficiente. Então eu sempre preciso prestar atenção nessa relação de escala, o que eu quero apresentar, qual o objetivo desse corte, para eu conseguir dimensionar os tipos e quantidades de informação que eu quero apresentar. Aqui do lado eu tenho também um outro detalhamento, que é aquele sistema de passarelas metálicas para manutenção, eu tenho a calha, e aí é a mesma lógica, eu tenho ele aqui na 1:20, que está aproximado daquele corte em 1:50, e aqui do lado eu tenho algumas informações também dessa cobertura, desse sistema de apoio do telhado, da grelha. Aqui eu tenho algumas informações de como conecta uma coisa na outra, como que essas coisas funcionam em si, como que elas são constituídas, são construídas. E aí eu vou detalhando todas essas informações. Uma coisa que ajuda bastante é você imprimir, ver esse desenho, ver a proporção, ver os textos, avalia todas essas questões de dimensões, de tamanhos e de pesos. Isso ajuda a visualizar como que o desenho está se comportando em si. No computador a gente perde um pouco essa noção
e quando imprime, você tem uma escala real, que você não consegue dar zoom, afastar. Então é uma estratégia que funciona bem. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que essa discussão tenha contribuído para o seu desenvolvimento, o seu processo e investigação em projeto. Esse assunto é bastante discutido, são muitas dúvidas que chegam para nós a respeito dessa relação do corte, como representar da melhor maneira, quais informações são necessárias de aparecerem. Eu espero que esse vídeo ele tenha mostrado uma visão um pouco mais ampla a respeito dessas relações de corte, os tipos de corte, o que cada um pode mostrar, o que é interessante mostrar em cada uma dessas escalas e que de alguma forma isso contribua para o seu desenvolvimento do seu trabalho. Eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.